universo sertanejo do Nordeste invade o palco do Teatro Gamboa Nova, no centro de Salvador, durante a temporada da peça Quaderna, O Encantado. Ora! Eis-me aqui, cantador, saltimbanco, louco e profeta. Nome de batismo, Felipe Diniz Quaderna. Cognonimado, O Encantado. Fazendo algumas pesquisas com relação ao que poderia ser o tema desse espetáculo, eu encontrei uma reportagem sobre o massacre da Pedra Bonita, que foi um evento ligado ao movimento sebastianista no interior de Pernambuco, onde morreram cerca de 52 pessoas em função do retorno de Dom Sebastião. Ao me deparar com essa reportagem, eu lembrei que no romance A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, o personagem cita esse episódio. E aí me inspirei no personagem de Ariano Suassuna, o Pedro Diniz Ferreira Quaderna, para criar o personagem Felipe Quaderna, em que se diz também com direito a criar um reino encantado no sertão do Brasil. Mas essas coisas de monarquia são tão imprevisíveis que aquilo que parecia um acontecimento funesto para a nossa casa era apenas um desígnio secreto da providência divina, que desejava instaurar no sertão o terceiro reinado, aquele que viria a ser verdadeiramente o núcleo encantado de fogo e sangue da nossa realeza. O ator Ricardo Stewart interpreta Felipe Quaderna. A construção do personagem foi baseada na tradição dos antigos griots contadores de histórias. O ator recorreu também a diferentes técnicas teatrais, inclusive a comédia dell'arte, importante para a criação dos arquétipos que mostram a trajetória dos antepassados. Existem uns arquétipos que é em cima da comédia dell'arte. Eu tive algumas experiências na escola de teatro, que tive disciplina sobre comédia dell'arte, mas nesse trabalho específico com foco na nossa cultura popular. Então tem alguns tipos e arquétipos que me inspiraram bastante. Eu venho dessa origem, né? Nasci nessa cultura popular. Então, assim, existe uma vasta possibilidade de se trazer e para se chegar até esses personagens que são passados nos 5 reinados. O soldado de Dom Sebastião mostrará um caminho. Uma nova era se abre e as tuas víboras traçadas. Seca e sangue! Seca e sangue! O sertão vai virar mar! E o marzinho com um bucho cheio! Estancas mais estreitas, vereda da Caatinga! Virará sertão! E viva Dom Sebastião! Viva! O próprio projeto se definiu como monólogo, porque no momento que a gente se deu conta de que seria a história de um personagem contando sua trajetória até chegar ao momento que ele se autocoroa, então eu não via como colocar um outro personagem. E esse diálogo, eu acho que teria que ser um diálogo entre ator e músico. Por isso que a música é ao vivo, por isso que as composições foram feitas exclusivamente para o espetáculo. Eu tenho que interagir também com o ator. A gente tem uma programação que a gente faz, mas nem tudo dá para seguir na risca. Então, tem uma interação entre o músico e o ator que eu tenho que estar sempre atento às coisas que ele vai fazer. Esse universo nordestino já faz parte da minha formação cultural, formação musical. Eu tenho outros grupos. O povo dizia... Além da música, o palco ganha o tom do sertão através da cenografia, figurino e adereços. Foi um desafio, né? Assim, quando parar, Ricardo me convidaram para cenografar o Encantado, me lançaram logo um grande pepino, né? Assim, que é criar um universo
universo, um sertão fantástico, né, para uma peça. E fazer escolhas, né, assim, porque a gente tem dentro da linha nordestina, assim, a gente tem milhões de imagens, milhões de referências. O texto, ele traz toda hora uma mudança de espaço, uma mudança de energia, uma mudança de humor. E aí, assim, falei, poxa, o que a gente vai escolher para criar esse ambiente para esse ator estar em cena, né? E aí a gente meio que foi conversando e encontrando alguns caminhos, algumas escolhas. E a gente chegou nesse espaço meio que vazio, mas que é repleto de algumas informações, assim. A temporada da peça Quaderna, O Encantado, segue até o dia 11 de dezembro, no Teatro Gamboa Nova, e com um olhar mais atento, é possível até fazer associações entre o Brasil atual e o movimento sebastianista. O que é o Dom Sebastião? O que é isso? É um mito que aconteceu em Portugal, no período em que o Brasil foi descoberto, em que Dom Sebastião foi um rei de Portugal que aos 24 anos foi para participar de uma cruzada e desapareceu na cruzada. E aí surgiu uma lenda em Portugal, porque no momento que ele desapareceu, Portugal ficou sem rei e a coroa, o rei da Espanha assumiu a coroa portuguesa. E aí no momento que o Portugal ficou sem um rei português, se criou no imaginário popular de que um dia Dom Sebastião iria retornar, assumir o trono português e trazer toda a glória e riqueza e benefícios para o Portugal. Isso nunca aconteceu. Mas só que isso aconteceu no período do descobrimento do Brasil. E aí essas ideias vieram para o Brasil e ficaram encravadas principalmente no Nordeste brasileiro. E eu acho que isso acabou influenciando toda a formação cultural brasileira, que até hoje, querendo ou não, o povo sempre busca um salvador da pátria para que seus problemas sejam resolvidos, seja na religião, seja na política, seja no futebol. Todo dia se quer eleger um craque, aí um rei do futebol. Então, eu acho que isso ficou impregnado, essa busca de um salvador da pátria, essa busca do aparecimento de um herói que resolva todos os problemas, já está impregnado da cultura brasileira. Finalmente chegou o momento. E minha fronte definitivamente selada com o selo régio de Deus. Poeta! Sou Dom Felipe, o Encantado, rei do Quinto Império no sertão do Brasil. Sou hóspede das moradas dos profetas. Meu espírito se fundiu com o de todos os meus antepassados.